normal que toda mãe zele e ame seu filho, queira o melhor para ele. Porém, Claudine não era uma mãe convencional. Claudine Blush, mais conhecida como Didi, tinha um jeito diferente de tratar sua filha. Falava que a menina tinha diversas doenças e era capaz de se aproveitar da situação, mesmo enganando a inocente Gypsy. Mas afinal, Gypsy é uma vítima ou uma assassina cruel? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. Bom, desde o início vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem sugestões, comentários sobre os próximos casos que vocês querem ver aqui e também para vocês compartilharem para as pessoas que gostam desse mundo de True Crime. Hoje eu queria abrir o vídeo falando aqui, ó, oitavo A, meus queridos, estou usando aqui a bandaninha que vocês me deram, tá? Já adotei o estilo meio pin-up, gostei, tá bom? Vou levar vocês no coração aí, sucesso para vocês. Vou gravar o vídeo hoje com a minha bandaninha que eu ganhei dos meus aluninhos, ó. Combinou até com a cor do meu cabelo. Bem, mas vamos à história de hoje. A maioria das pessoas, eu acredito que de repente já escutaram sobre essa história que aconteceu em 2015. Por conta das séries da ACT, né, do documentário, se eu não me engano, da Netflix, a história da Gypsy. Bom, mas antes de mais nada, eu pensei bastante antes de montar esse caso, porque eu mesma acabo ficando numa dúvida muito grande. Se ela foi uma vítima ou se ela foi uma assassina, porque ela mandou, né, fazer aí um crime horroroso. Mas conforme eu for contando a história para vocês, de repente eu também aí tenho os meus ensejos e vocês também formem a opinião de vocês. Combinado? Mas vamos começar do início. A Claudine Blush, não sabemos se esse na verdade é o nome dela, porque ela dava diversos nomes por aí, tá? Ela teve um relacionamento com o pai da Gypsy, pronúncia diferente de Gypsy. Gypsy, eu vou... Mas vocês saibam aí, tá? Que é a grande vítima e a assassina. Mas vamos lá. A Didi, a gente conhece ela como Didi, ela não gostava muito de ficar espalhando o nome dela por aí. Então acabou ficando Didi, né? Enfim, não tem nada a ver com o Didi atual, lá, o rapper, que também vale um caso comentado aqui. Só tô esperando mais desfechos sobre o caso para montar. A Didi, ela com 24 anos, ela tem um relacionamento com o pai da Gypsy, que ele tinha 18, ela tinha 24. Os dois eles chegam ali a morar junto, a se casar. A história não deixa muito assim evidente se eles só foram morar juntos ou se eles tiveram um casamento, né? Eles aí têm a Gypsy, que é fruto do relacionamento dos dois. E muito interessante, porque a Gypsy, ela nasce saudável, né? Ela nasce um bebezinho saudável, tudo mais. Só que o pai dela começa a perceber que ele não quer ficar com a Didi, né? O relacionamento não deu certo e tudo mais. E sabendo disso, a Didi, ela começa a fazer um tipo de alienação parental com a Gypsy, né? Com a Gypsy desde muito cedo. Falando que o pai dela era um alcoólatra, que o pai dela nunca se importou com ela, enfim, né? Várias histórias aí para que a Gypsy não quisesse procurar o pai, que o pai era omisso, que depositava só uma quantia muito inferior a uma pensão alimentícia e tal. Uma das primeiras doenças aí que a Didi inventa para Gypsy é que a Gypsy tinha problema nos ossos, né? Um dos primeiros problemas. Aí depois começa a falar que a Gypsy ficou numa incubadora, que a Gypsy tinha asma severa, que a Gypsy tinha membros atrofiados, que a Gypsy tinha leucemia. E como ela mantinha essa criança, né?
às vezes por alimentos venosos, pode-se falar assim, venosos, né? Intravenosos. O intravenoso, o alimento intravenoso, é quando a pessoa ela não come pelo método convencional. Ah, eu vou comer alguma coisa, então eu vou consumir pela boca, vai passar pelo meu estômago, fazer toda a digestão, o organismo vai pegar o que precisa ou não. É alimento pela veia, porque ela acreditava que a filha dela não conseguia comer. Outras vezes a menina estava sempre com um tubo de oxigênio. E para piorar, ela raspava a cabeça da Gypsy, ela deixava os dentes da Gypsy ali numa situação, gente, horrível. Horrível, tanto que ela chega a mandar extrair os dentes da Gypsy, né? Mandar arrancar os dentes da Gypsy. E ela mente a idade da menina, tá? No final de todo esse enredo aí, essa menina vai estar com 18 achando que tem 12. Ela não fala a real idade para a menina. A Didi, ela se aproveita de toda essa situação da Gypsy, para receber ajudas, né? Tanto de associações quanto do próprio governo. Para vocês terem uma ideia, ela ganhou uma casa toda adaptada. Como assim, Rita? Lembra que eu falei que ela falou que a filha tinha atrofia, né, muscular? Tinha os membros atrofiados? Então, a maioria do tempo, a Gypsy estava numa cadeira de rodas. Essa casa que elas ganharam tinha rampa para cadeirantes, uma jacuzzi para que a Gypsy pudesse ali tentar exercitar os músculos, né? A casa toda adaptada para ela. Tirando que elas ganhavam doações, até viagem para Disney, elas ganhavam. E a Gypsy, ela era mantida numa aparência muito infantil. Apaixonada por filmes da Disney. Se vocês forem puxar, várias vezes ela tá com peruca de personagem da Disney, roupinha de princesa. Era meio que proposital tentar infantilizar a Gypsy. Por quê? Uma criança, né, que tem a cabeça raspada, tá de cadeira de rodas, os dentes em situação deplorável. Um óculos, ela colocava um óculos na Gypsy, que de repente ela nem precisasse usar, que era um óculos bem grosso, com as lentes bem grossas, como se a menina fosse praticamente cega, né? Praticamente não enxergasse. Eu uso óculos, eu tenho um grau super alto, porque eu não enxergo de perto. Eu gravo sem óculos, porque, né, pra mim tudo bem. Mas se eu vou ler, eu uso um grau muito alto de óculos. Eu fico pensando, meu Deus, que grau que essa menina usava então? Ela aproveitava, no caso da Gypsy também, gente, sendo criada que nem uma princesa da Disney, ter a voz ali mais fininha, pra falar que a filha tinha algum déficit, né, intelectual e tudo mais. Só que o que acontece? Quando elas se mudaram pra essa casa, a Didi fez amizade com uma vizinha, muita amizade com essa vizinha, e ela desabafava sobre o pai da Gypsy, que ele era ausente e tudo mais. E a Gypsy, de contraponto, né, a mãe, amiga da vizinha. A vizinha também tinha uma filha, que tinha mais ou menos ali a faixa etária da Gypsy, né? A Gypsy também acabou se apegando a essa menina. E uma coisa que a Didi permitia é que ela usasse a internet. Até mesmo porque a Didi, de alguma forma, acredito eu, que ela subestimasse alguns desejos da filha, porque ela via a filha como uma criança. Mas, uma coisa que eu quero explicar para vocês. Por que a Didi fazia isso? A Didi, ela tem aí um transtorno chamado Síndrome de Munchausen, por procuração. Como assim? A Síndrome de Munchausen existe de duas formas. Tem a forma que a pessoa é portadora, e a pessoa inventa vários quadros clínicos para obter benefícios, para que os outros tenham pena dela, vamos falar assim. E tem essa mesma síndrome de Munchausen por procuração, que é muito comum a mãe depositar aquela doença no filho. Eu não sei se depositar é um termo muito bom, mas falar que o filho tem aquela doença. Tem casos que o marido faz com a esposa, enfim.
Mas os casos mais tradicionais é que a mãe faça com o filho. Por que por procuração? Para pensar. Se você vai me representar em algum lugar, você precisa de uma procuração reconhecida no cartório. Por isso que síndrome de Munchausen por procuração. Porque quem tem a síndrome é a Didi, não é a Gypsy. Só que para ter benefícios, ela deposita as doenças na Gypsy. Porque tem isso, tem aquilo, tem leucemia, babá. E todo mundo vai ver aquela moça, né, tratada como se fosse uma boneca, de uma forma piedosa, só que também, poxa vida, a Didi não trabalhava. Ela dedicava 24 horas por dia da vida dela para a Gypsy. Então, essa mãe heroína. E nesta máscara que a Didi usava, ela se passava como uma super mãe. Então era muito fácil você ter empatia por ela. Tanto que ela era conhecida como uma pessoa que usava as roupas coloridas, que era muito simpática e que todo mundo gostava. Só que subestimava muito aí a Gypsy. Por quê? A Gypsy tinha aí o seu computador conectado à internet. E o que a mãe dela não sabia é que esta moça já tinha desejos, como qualquer outro adolescente, queria namorar. E, gente, quando a natureza chama, não há quem segure. Não há quem segure. Tem detalhes desse caso que eu tô até pensando como é que eu vou contar. Não vai. Vou deixar aqui nas entrelinhas e vocês pescam que vocês são, né, acostumados aí com esse tipo de... em ouvir esse tipo de situação dentro do True Crime. Mas, enfim. Em junho, se eu não me engano, em junho de 2015, apareceu no Facebook, lá da página que a Gypsy tinha, eu matei aquela V, apareceu esse comentário, esse post. E logo depois abaixo, eu dei não sei quantas facadas nela e V, pensem aí, a sua filha inocente, e ela gritou muito LOL, escrito assim no final. LOL, pra quem não sabe, significa aquela pessoa que tá gargalhando de toda a situação. Depois disso, que isso caiu ali na vizinhança e por todos os lados, as pessoas ficaram muito preocupadas se alguém tinha feito algum mal para elas. Então, os vizinhos chamaram a polícia e encontraram o corpo da Didi esfaqueado. Só que não tinha menor vestígios da Gypsy dentro de casa. E uma coisa que eles ficaram muito assustados é porque a cadeira de rodas da Gypsy estava na casa. Então eles ficaram pensando, quem pegou a Gypsy saiu arrastando ela por aí porque ela não anda. Ela não anda. Falei pra vocês que a mãe estava subestimando a filha. E aí quando a natureza apita, vocês lembram que a mãe da Didi tinha feito amizade com a vizinha? Amizade, aquela amizade, né? De desabafar. Mas não muito deixar entrar em detalhes da vida, pra ficar bem claro. E a vizinha tinha uma filha ali, mais ou menos na mesma idade da Gypsy. E a Gypsy acabou contando umas coisinhas aí pra filha dessa vizinha. O que a Gypsy confessou? Vamos lá, vamos começar a fazer aí as nossas análises da dona Gypsy. Gente, uma adolescente, hormônios, pulando. Ela entrou no site chamado Relacionamento para Cristãos. E desde 2013, ela tinha um relacionamento com um rapaz nesse site. Fazendo só uma correção, a Gypsy, ela era de 1991. Então, na época do crime, gente, ela estava com 23 anos, para vocês terem uma ideia, em 2015, tá? Mas, enfim, ela já conhecia esse rapaz aí há 2 anos, o Nicholas. Conhecia assim,
relacionamento pela internet. E como é que eu vou falar pra vocês? Ele curtia aí uns métodos de intimidade alternativos, umas coisinhas assim, mais violentas, umas roupinhas assim, tipo a Arlequina, que ela usava muito pra ele. Então os dois mantinham assim relações sexuais virtuais, vamos falar assim. E a Gypsy, gente, com 23 anos parecia uma criança de 12, também gostava disso. Então ela o conheceu. E aí, gente, ela tinha a intenção, ai meu Jesus, de apresentar ele pra mãe. Eu tô rindo, gente, mas não é de descaso, é de nervoso, porque, escutem bem, eles vão, ela vai com a mãe ao cinema, e o intuito é que ele sente próximo ali, e ela o apresentar como se ele fosse o príncipe encantado. Só que no meio da sessão, ele vai aguardá-la no banheiro. E ela fala pra mãe que vai ao banheiro. E ela tem a primeira experiência ali, sexual, com ele no banheiro do cinema. Que romântico. Então, tudo que essa mãe fez, tentando fazer essa menina ter a cabeça de uma criança, a natureza disse, não. Acabou que não deu certo, ela não conseguiu apresentar esse rapaz para a mãe, e veio daí o plano de liquidar a Didi. A polícia chega, né, até o Nicholas e, pasmem, encontram a Gypsy sem a cadeira de rodas, andando normalmente, sem se alimentar por nenhum tipo de sonda, com provavelmente uma dentadura, porque a mãe mandou, né, tirar todos os dentes dela, com o cabelo que a mãe raspava para aumentar mais aquela imagem de uma pessoa doente, com cabelo, e sendo muito bem tratada na casa do Nicholas. E a partir daí, a polícia começa uma investigação muito severa. Eles pensaram que fugindo com poucos dólares para casa do menino, o negócio ia dar certo, mas não acabou dando. A Gypsy, ela facilitou a entrada do Nicholas na casa. A Didi, ela já tinha aí alguns problemas de saúde, ela tinha diabetes, hipertensão, ela já era uma pessoa sobrepeso e ela estava muito inchada, então dormia muito rapidamente e tal. Ele entrou com a ajuda da Gypsy, foi até o quarto da Didi e deferiu ali diversas facadas nela. E a Gypsy, ela estava no local, o que ela fez? Fechou os ouvidos para não ouvir o que estava acontecendo com a mãe. Onde será que eu já ouvi essa história antes? Bom, qualquer semelhança a Suzanne von Richthofen não é mera coincidência. Você tem o caso da Suzanne querendo a herança dos pais e você tem a Gypsy aí, a Gypsy. Jesus, eu vou errar esse nome o vídeo inteiro. Gypsy, Gypsy, cigano, né, em português. Querendo se livrar da mãe, porque, gente, começou a aflorar alguma coisa naquela moça de que ela não era doente e que a mãe estava se aproveitando dela. Então, vocês pensem, uma moça de 23 anos, parecendo ter 12, 13 anos, não podia comer nada, não podia sair, não tem vida, não fica passando ali como a pobre moribunda, para que os outros tivessem piedade, não só dela, mas a piedade da mãe aí, por assumir, vou cuidar da minha filha tá doente, pelo amor de Deus. E ela foi a mandante. Em 2016, a Gypsy, ela pega 8 anos de cadeia, e o Nicholas, como ele foi provado na época, ele tinha alguns distúrbios mentais. O Nicholas tinha aí outras personalidades, tudo, então o Nicholas, ele ficou realmente como uma pessoa insana, que não podia mais ser livre. Então ele permanece preso até hoje. Ele pegou uma prisão perpétua. Já a Gypsy, ela saiu da cadeia o ano passado,
2023, se não me engano, dezembro de 2023, ela já saiu da cadeia. Ela está tentando aí retomar a vida dela, que Jesus, em um ano de liberdade que fez agora em dezembro, ou tá para fazer, acho que é na segunda quinzena de dezembro, eu vou trazer depois uma parte 2 da Gypsy para contar em um ano o tanto de coisa que aconteceu com ela. Mas o que fica muito no questionamento da gente, até que ponto ela iria aguentar essa situação? Porque, gente, a mãe era do tipo que levava ela em vários médicos. Os próprios médicos até achavam estranho, mas ela não tem isso, ela não tem aquilo. Então ela dava jeitos de roubar receitas médicas, pra vocês terem uma ideia. O médico tem normalmente aqueles bloquinhos que ele receita as coisas. Muitos médicos cometem esse erro de já deixar com o carimbo do CRM ali para ficar uma coisa mais prática. Ela dava um jeito de pegar. Ela, outra coisa interessante, na fase mais jovem aí da Didi, ela já tinha trabalhado na área da saúde. Então ela conhecia diversos sintomas de doenças. Então ela falava, não, minha filha tem isso, minha filha tem aquilo, minha filha tem aquilo outro. Porque para ela, já sabia os sintomas. Era muito fácil fazer ali o pessoal acreditar. Teve uma médica que chegou até a desconfiar dessas doenças que a Didi inventava aí para Gypsy, né? Até que ponto a Gypsy aguentaria? Nessa primeira parte aí desse caso comentado da Gypsy, eu acredito que em algum momento ela ia tentar correr. Ela ia tentar correr porque ela era uma pessoa saudável. Ela não precisava de nada daquilo. E a natureza também já estava se manifestando como se manifesta em qualquer pessoa. Ela era uma adolescente. Depois já era uma mulher de 23 anos. E ela começou a perceber aqueles abusos da mãe. Tem uma série e um documentário. O documentário, se eu não me engano, é da Netflix. Mas a série é da Act. Hoje, a série era da The Act, que hoje vocês encontram na Prime. Não sei se é um daquelas séries ali do catálogo que você precisa alugar. Mas se vocês puderem ir, vale muito a pena conferir. A atriz que fez a Gypsy é a mesma menina que fez a Barraca do Beijo. Qual é o nome, amor? Joey King. A Joey King. E a mãe que faz a Didi foi feita pela Patrícia Arquette, que foi uma atriz aí dos anos 90 também muito conhecida. Que não deixou nada a desejar. Gente, é uma série que não dá pra você ver só um episódio. Você fica querendo saber o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E o legal é porque eles pegaram uma história real e mesmo tendo os elementos ali da arte fictícios para transformar num produto que vai ser vendido ali dentro de um streaming, tudo se encaixava. Eles respeitaram a história, não teve nada de surreal ali que fugisse da história original. Se a gente parar para pensar, essa história, se fosse ficção, a gente acharia que é mentira, né? A vida não brinca de ficção. E o documentário é um documentário, se eu não me engano, da Netflix também, que já vai para a parte real dos acontecimentos, fala também ele de como a Didi manipulava as pessoas e o próprio Estado, gente. E esqueci de adicionar, depois o pai da Gypsy, ele reaparece. Na verdade, ele sempre esteve ali presente, mas era a Didi que pintava ele como vilão da história. Ele sempre dava dinheiro, ele queria se aproximar da filha e ela não deixava. Tem um vídeo, enquanto eu estava pesquisando para trazer o caso para vocês, dele já reencontrando a Gypsy na cadeia, né? E é bem emocionante e tudo mais, e ele pede desculpas por não ter estado presente na vida dela, mas ele não pôde, a filha foi ali praticamente retirada dele. Bem, é um caso assim, que você fica, meu Deus, isso é verdade?
eu acho que algum de vocês que gostam de True Crime aí já deviam conhecer. E é difícil você ter uma opinião, mas a minha opinião fica... Ela ia estourar 1 hora. Ela matou... Foi ela que matou, porque foi ela que mandou, né? Mas de um jeito extremamente violento. Até que momento, se essa mulher estivesse viva, né? Será que a Didi, estando em vida, né? Estando viva, será que a Gypsy estaria viva também? Porque, de uma certa forma, ela não ia querer perder o objeto dela ali que a mantinha financeiramente. Mas, com tanta medicação que era dado para essa moça, e será que ela hoje estaria viva? Porque todo esse teatro, se a gente parar para pensar, mesmo a Didi aí tendo conhecimento algum aí dentro da área da saúde, como essa moça sobreviveu? Usando coisas que ela não precisava usar. Gente, quimioterapia. Ela conseguiu convencer os médicos que a filha precisava de quimioterapia. Gente, uma quimioterapia é um tratamento muito, mas muito pesado. Ela poderia não ter sobrevivido. A lábia dessa mulher é maravilhosa, né? Mas bem, eu vou dando uma pausa por aqui nessa história para vocês. Terá uma parte 2, que é a vida da Gypsy fora da cadeia. Como ela está agora? Será que ela conseguiu se recuperar? Não só mentalmente, mas fisicamente, de tudo que ela passou quando a Didi, a sua mãe, estava viva? E tem aquela frase: ou você morre um herói, ou você vive tempo suficiente para se tornar um vilão. Bem, eu vou ficando por aqui. Vou pedir para vocês curtirem, deixarem o like, deixarem sugestões, compartilharem aí com quem gosta de True Crime. Oi, a rainha do canal apareceu. Alô, minha pequenininha. Oi, gente, vai ter parte 2. Ai, quem sabe eu queira participar. Ela é a dona do canal, então ela não tá querendo trabalhar, gente. Ela tá querendo diminuir a carga horária dela. Ai, mas eu vou ficando por aqui. Me acompanhe nas outras redes sociais aí, no TikTok, no Instagram. Vou agradecendo a presença de vocês. Lembrando que todo dia tem shorts de atualidades no canal. Não só aqui no YouTube, mas aí nas redes vizinhas. No Instagram, nós estamos jogando notícias também aí de atualidade. E quinta-feira sai aí o caso comentado, um caso mais detalhado aí para vocês. Então, até a próxima.